Eu pedi para o Cláudio ficar aqui para a gente ter também uma notícia nacional, né? A presidente nacional do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, rebateu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e negou que o partido acredite que está tudo errado nas decisões da área econômica do governo Lula. Gleisi disse que é um direito do PT criticar ações que acredita serem equivocadas. Aspas, isso não tem nada de oposição ao ministro e a ninguém, é da nossa tradição, fecha aspas, disse ela ontem, depois da publicação da entrevista de Haddad ao jornal O Globo. Também ontem o deputado Lindenberg Farias reagiu à entrevista de Haddad e repetiu críticas nas redes sociais sobre a meta de déficit zero para este ano. Ô, Cláudio, como é que está essa situação? Isso aí tem gente que. Bem, tem várias leituras. Tem gente fazendo leitura que isso é antecipação da sucessão do Lula, tem gente que faz leitura dizendo que isso aí é antecipação da eleição de outubro, né, que o PT e outros partidos da base querem dinheiro para gastar nas eleições, o Haddad está de olho na meta fiscal. Né, e tem gente que diz que isso é o PT por dentro, que quem conhece as correntes sabe que o pessoal discute, debate mesmo, você conhece bem, né? Como é que Sim. você avalia tudo, é tudo isso e mais um pouco ou tem mais coisa envolvida? Não, acho que é tudo isso e mais um pouco, né? Ou seja, tem mais coisa envolvida mesmo, o Sakamoto. Acho que existe primeiro uma rixa aí que vem de certas correntes dentro do PT que sempre se digladiam. Haja motivo para isso, né? Você pode ter os mais variados motivos para que isso aconteça. Desde as primeiras prefeituras petistas, a gente viu isso acontecer aqui na Prefeitura de São Paulo, em Diadema, em Vitória, enfim. E isso nunca cessou, mesmo no governo Lula, lá atrás a gente via um embate que ocorria dentro do governo e com a direção partidária e o Ministério da Fazenda, quando era o Palocci, o ministro da Fazenda, que seguia uma política mais ortodoxa, e o partido tem, historicamente, a defesa de uma política de outra natureza, de muito mais intervencionismo e tal, que é, vamos dizer, aquela que está no DNA ideológico do PT, foi a política levada adiante pela Dilma, que, aliás, na época já era criticada pelo Haddad, ainda prefeito de São Paulo, né? Ele já vocalizava críticas àquela política econômica levada adiante pela Dilma. Então, de certa forma, digamos, ao mesmo tempo, o Haddad é coerente de levar adiante uma outra política econômica, porque condiz com as críticas que lá atrás ele fez à política econômica da Dilma, e a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, segue um pouco atuada daquilo que é a posição do partido ao longo do tempo em criticar esse tipo de política. E é verdade, né? O partido tem o direito de criticar. Ter o direito não quer dizer que seja necessariamente a melhor estratégia, né? Porque você fica criando ruído, você fica desgastando o governo. E entendo que a própria fala do Haddad, ele foi perguntado sobre essas coisas, né? Sobre a sucessão, né? Sobre a posição do partido, por isso também tratou desses assuntos, né? Vão um pouco pelo incômodo que causa ele ser o tempo inteiro alvo desse fogo amigo, né? Como já se convencionou chamar. Agora, é alguma coisa que claramente não vai acabar agora. E veja, para além de todas as características do PT, nem é tão exclusivo apenas do PT. Se a gente volta lá ao governo Fernando Henrique, a gente via aquela rixa entre os desenvolvimentistas e os monetaristas que se faziam naquele momento, né, entre o grupo mais ligado ao Malan, né, ao Ministério da Fazenda, o grupo mais ligado ao BNDES, né, aos irmãos Mendonça de Barros, ao então ministro ainda José Serra, enfim, que estava no planejamento, depois vai para a saúde. Mas a gente vê que é um tipo de disputa que os governos normalmente têm. O problema, claro, é saber qual é a temperatura que isso alcança, né? A quanto se leva esse tipo de coisa. E, como em outros momentos, sempre acaba o presidente arbitrando esse tipo de disputa. Mas me parece que nesse primeiro round, que a gente pode dizer que foi o primeiro ano de governo, claramente o Haddad saiu vitorioso, né? Porque colheu resultados positivos na economia, terminou o ano com uma figura mais em evidência do governo, mais até do que foi no começo o ministro Flávio Dino, inclusive porque esse aí, pelo jeito, não vai continuar no governo, né? Foi indicado para o Supremo Tribunal Federal. E claro que isso também produz uma certa ciumeira dentro de certos setores do partido, que, para além das divergências já antigas que tem com ele, vem ali alguém que está mais bem posicionado que todos os outros para ser um eventual sucessor do Lula, até porque já foi até mesmo o substituto do Lula nas eleições de 2018. Então, vai se colocando quase que como nome óbvio, fez questão de afastar isso de lado, porque se fala que está posto no jogo, vira um alvo ainda mais severo e mais, né? Desautoriza o presidente ao qual ele serve. E todo presidente, no meio do mandato, ainda podendo concorrer à reeleição, é bom que fique no ar que ele poderá ser candidato à reeleição, senão ele já se enfraquece desde já. Vira pato manco na linguagem da política, né? Exatamente.